O Cavaleiro de Azul. Uma dublagem Odil Bono Brasil. Achou alguma coisa? Nada ainda. Faz tempo que morreu. 2 dias, talvez. Quanto tempo dentro d'água? Eu não sei dizer. Mais alguma coisa? Não, pode levar. Levem! Oi, Charlie Bronski. Oi, menino. Joe Morgan. Bumper Morgan? É. Pelo jeito, acho que ela era uma piranha, não? E era. O nome dela era Millie Hoskins. Uns caras a chamavam de Coelhinho, não sei porquê. Esses nomes que os conhecidos delas costumam dar. Millie se virou por aqui bastante tempo. Acha que atiraram nela e a jogaram de uma dessas pontes? Ah, uma coisa mais complicada do que está parecendo. Pode estar certo. Espere um pouco, Morgan. Escute isto. Aproximadamente 28 anos. Roupas modestas. Nem bolsa, nem joias. Vários ferimentos no corpo e na face. Hora da descoberta, 7h48 da manhã de hoje. É tudo sobre ela? Correto. Até mais. Até mais, Excelência.
Não dá, estou iluminado. Isso não é desculpa. Eu já disse muitas vezes que você não me excita, que não existe nada de comum entre nós. Então eu gostaria de saber, guarda Morgan, o que é que está fazendo no meu quarto? Poderia ter me trocado no poço, mas tive um pressentimento que acharia ajuda aqui. Não sei do que está falando, mas suponha que eu diga que não. Vou procurar pela vizinhança um outro apartamento com uma moça bonita e uma tábua de passar. Você veio por minha causa ou pela minha tábua de passar? Espere um pouco. Lama. Você falou sobre lama? Ah, tá legal, tira. Venha. Pegue. Bessie? Que foi? Não sei medir a felicidade que tenho desde que te conheci. Não sei mesmo se sente a mesma coisa por mim. Mas sou feliz. Está vendo este homem? É um policial. Ele te põe na cadeia se você não for bonzinho. Muito inteligente, dona. Fazer ele ter medo da lei. Depois ele vai crescer odiando os guardas porque o assustou demais. I'm not a cop lover, Bumper, but Hardly anybody is. What's happening, Frankie? Nothing's happening. Heard you got your feet wet this morning. Sounded kind of hairy with the ropes and all. You know, some guys are real freaks when it comes to broads. Works both ways. Wrong street. How's that, Sheriff? I said you're on the wrong street. I don't want you catching any squares in a coin smack on my beat. Now move out. If I see you around here again, I'll send you down there right where your money went. Hello, Bumper. Hello, Harry. How's the betting business? Betting business? I just wrote my mother a nice long letter. Well, she ought to be real proud of you the way you know how to use the United States mails. Well, for her, the sun rises and sets on my head, Morgan. I'm sorry if I inconvenienced you. It's because of your mother.
Chegou o melhor guarda da redondeza. O Bumper chegou, mexam-se. Ei, Bumper. Aquela Millie Haskins, dos jornais da manhã, era a mesma Millie que sempre vinha aqui e costumava tomar café o tempo todo? Era. Horrível. O mesmo tipo de coisa aconteceu mês passado no Vale. Surrada, amarrada, chumbada. Me lembro que li sobre isso. Ovos mexidos e queijo? E bacon. O de sempre. Bumper Morgan? Yeah. I am glad to know you. Parker, Everett Parker. Nice to meet you. Somehow I figured to be a bigger man. I am. Oh. He sure is, Mr. Parker. A couple of years ago, he jumped 3 bums that were trying to jump on me. I call him my hero, don't I? I just opened my offices in the Roxvan building. Diamonds, all the lapidary arts, fine watches, fine rings. Why don't you stop around for a special discount? Thank you. How to thump you. Espere. Vamos, levante, vai. Vai lá pra calçada, tá bom? Você está bem? Sim, tô joia. Quer uma ambulância? Não. Pode tirar o caminhão daí. Tá legal. Quase que você se mata, seu bolha. E que diferença faz? O problema é seu, mas não quero sofrer ataques do coração na minha ronda. É um XL-45, requisitando uma viatura na primeira com a man. Now, right name, Greg Milton, huh? Negative. Greg Millard. 2 L's. I ain't that drunk, am I? Oh, but you're dying. No crime in that, unless they pass the law. Eyes bloodshot, gait staggering. Condition stuporous, resident transient. Period. Thanks. Welcome. You left out the most important part. Unable to care for himself. Check. Check. You see that meathead there? Just made a buy. He's wearing long sleeves to cover the hype marks. God knows what he's got in his pockets. He just got out of the joint. I can spot those cardboard shoes from here. But I'll tell you something. If I were to go over there and make a pinch, and we went before a judge, it'd be case dismissed. Insufficient probable cause for stopping, searching, and detaining. Agora seu bolha vai curtir o seu porre longe daqui, tá bom? Ah, não vai me prender desta vez, né? Isso. Ah, muito obrigado. Obrigado.
Venha, venha. A Alice está aqui? Sim, sim, cara. Uma lareirinha quentinha, gostosa. Puxa, isso que é bom, hein, companheiro? Não falei. Especialmente de manhã. Oh, mas ela faz uma massagem. Um minuto, cara. De onde você é, hein? De onde? Da Líbia. Não sei onde fica isso. Eu vou dar um conselho. É bom trancar bem a porta para evitar encrenca. Não queremos encrenca. Com tudo trancadinho, nada vai sumir, não é? E assim evitamos aborrecimento. Tem um cofre aqui? Sim, tem bem ali. Por que não guarda seus valores lá no cofre? Assim evita que suma, não é? Eu acho melhor. Me dá para guardar enquanto você se diverte. Sossegadamente. 5 mangos pela ficha. 15 pro quarto. O resto para guardar. O quarto é o 237. Suba. Alice estará lá em 2 minutos. Ei, eu não sei como é lá na Líbia, mas é melhor se agarrar bem, porque quando a Alice começa a se mexer, é pior que geleia. Não vai se esforçar demais, você não aguenta. Vai firme, cara. É bom voltar pra Líbia. Alice é fogo. Vamos, cruzaram fora daqui. Vambora. Vamos. Quietos. De onde você saiu? Da chaminé. Calma e deite-se ali no chão. Cara no chão, vamos. Cara no chão. Alguma coisa errada? Estou evitando que você seja depenado, seu otário. Agora pegue suas roupas. Cuidado! Vá até o telefone e chame a telefonista. Diga para ligar para a polícia. Que um guarda precisa de ajuda no Hotel Bixby na rua Winston. Hotel Bixby? Guarda precisa de ajuda? Rua Winston, sim, senhor. Digam, o que é que vocês iam fazer? Isso. Atenção, colisão na rua do mercado. Você vai naquele carro ali. Você vai comigo, não é? Não, tenho muita papelada para preencher. Guarda,
Muito obrigado. Olha, meu pai e eu temos um belo restaurante. Por favor, eu quero que vá lá conhecer meu pai e que seja nosso convidado para um belo jantar, está bem? Obrigado. Por favor, companheiro, acompanhe o rapaz até o distrito. Tudo legal, mamacita. Está inteirinho. Sabe quantas vezes acordei de noite sonhando com você? Você estava tentando agarrar uma dupla como essa, ficando de cabeça esmagada. Pode acontecer como quase aconteceu agora. Você está ficando velho para esse tipo de serviço. Velho demais. Você já pensou em se aposentar? Já, Cruz. Toda vez que você me lembra. The lousy fan belt that keeps coming off. Move it. Going around, there's plenty of room. Fixed. All fixed now. Happens all the time. All fixed now. I know how to fix good. All fixed. In the car now, we go. Okay, we take care of that. In the car. Come on. Everybody in the car, we go. Wait a minute. What for, officer? There's no problem here. No problem at all. Gypsy boy. I'm just a gypsy boy. My babies, the mother of my babies. We go now, huh? What are you doing in this part of town? Shopping. Just a little shopping, that's all. Just a little shopping. No harm in that. Any packages in there? We didn't see nothing we liked. We ain't got much money. You can see that, What's officer. your name? Ben Marcos. Driver's license? Sure. I don't do nothing against the law. There's no problem here, officer. You know I'm just a gypsy boy. You know me, don't you, officer? I talked with you before, ain't I? You know we've talked before. You used to work downtown with a dame on a pigeon drop. Occasionally a Jamaican switch. Well, I just want to tell you, you're not going to have much luck around here. We can go now, officer. It's very hot for the mother of my babies in the car. Please, sir, can we go now? Yeah, go on. All right, we're going to get the ice cream now.
telling them, Blanky. Got him all right, but he had cold plates on the car. Yeah, but he's been busted 3 times before for the same thing. Sounds like it's a current library card. Come on, man. Oi, Bumper. Oi, Morgan. Bom dia, Morgan. Quer pegar os relatórios pra mim lá embaixo? Pego, sim. Vocês querem ir? Não dá. Garotos. Ora, ele ainda está lá. O quê? Essa coisa no meio do painel, como eles chamam isso? Um rádio? Devia tentar ligar ele. Devia também tentar escutar e também, de vez em quando, atender alguns chamados que ele faz. Está começando a parecer com um sargento. Isso, e é bom não se esquecer disso. Outro cara botaria você em fria. Por quê? Porque alguns dos caras no distrito estão reclamando de ter de atender os chamados porque o seu rádio fica desligado o tempo todo. Quem? Bradley, McKay e Ciliane. Quer que eu continue a lista? São os recrutas desgraçados. Não achariam uma cobra na grama mesmo que ela saltasse em seus narizes. Pois todos eles saíram da academia. Como você, Bumper. Como eu. Cada um deles. São os bebês, mano. Só porque não estão na rua há muito tempo. What do you say, Cruz? Morgan. Não descobriu o assassino ainda? Ainda não. Estou classificando os nomes que você me deu e verificando cada um deles. I was wondering if you had any idea if Millie Haskins worked with the guy or not. Eu estive pensando... Tem que ir perguntando por aí, sabe? Estou perguntando por aí e perguntando para você. O Zultilafer deve ter acertado ela no último encontro. Doesn't usually work that way. Pimps don't get the dates, they just take the money. Tem algum grilo em cooperar com homicídios, Morgan? Não, por quê? Because somebody shot Millie Haskins 3 times with a .38. We all know she had to have some kind of contact to meet the guy. Você está trabalhando nessas ruas há 20 anos. Se descobrir alguma coisa que acha que eu deva saber, quero que me ligue, tá bem? Certo. Obrigado. Puxa vida. Você tem mesmo uma disposição de vencer. O que você tem contra esse cara? Ele não sabe a diferença entre um elefante e uma formiga. Ele é só um dos melhores homens do departamento. E você não pode fazer nada porque ele é 15 anos mais jovem. E mantenha seu rádio ligado e fique na escuta. Tá bem, Cruz. Mas ainda não fiz uma boa prisão por uma chamada de rádio. Todos os bons casos vêm de andar, conversar e vigiar na ronda. Andando, conversando e vigiando na ronda, quando abrir os olhos não estará mais fazendo serviço policial. Será somente um cara qualquer lá fora. Mas alguém tem que fazer isso. Você não. Você já esteve lá há muito tempo. Já seria capitão não fosse essa porcaria de ronda. Não é coisa pra você, não ligam pra você. São uns safados. Eles costumam gozar você. Você está nessa ronda há 20 anos. E no fim do mês, eles puxam a corda. Tempo de descansar. Pode ficar fora disso na quinta-feira para sempre. Não pode adorar essa ronda. Ouça bem o seu amigo Cruz. Sua alma está em perigo se você não ama. Ei, ouça o que eu te digo, mano. Pense.
escuta? Círculo 217, continue. Fale 125. Os outros chamados fiquem aguardando na frequência. Unwilling to come to grips with the... Nos tempos passados, as disputas entre radicais conservadores e liberais eram mais claramente delineadas. Aqueles da esquerda, como Rousseau, eram preparados para esperar que o homem é basicamente bom, ou para John Stuart Mill, para quem o homem é racional. Ou como Thomas Jefferson, que era capaz de organizar seu próprio destino e o da humanidade. Os da esquerda ainda mantêm essa linha, a despeito dos planos e propostas para remediarem os males do nosso tempo. O altruísmo está definhando. Muito bem, paramos aqui e continuamos amanhã. Professora, vai nos deixar? Sim. Eu vou para a faculdade de Cambridge o ano que vem e tenho que ir a São Francisco ajeitar as coisas. O Bridget vai me substituir. Vamos, deu fora. Só vou me despedir outro dia. Vai passar por um mau pedaço, hein, campeã? Eu tenho muitas provas para corrigir. Não é disso que eu estou falando. Você não quer esquecer isso tudo e esperar um pouco e se casar comigo? Não. Você já tem uma mulher e eu quase já tenho um marido. Já percebeu que eles param onde querem? Se fazemos isso, levamos uma multa. O detetive tem uma farda. Gonna hit the gym first thing in the morning. O Ken também quer te dar um longo, longo adeus. Eu não vou para tão longe assim. Ora! Oi. Oi. Por que um longo adeus? Parte da minha despedida. 7 horas hoje à noite. Estudantes da faculdade. Está convidado. Obrigado. De nada. O que esteve fazendo? Tornando as ruas seguras para mulheres e crianças. Vou me aposentar. Acho melhor fechar a porta. Ei, que foi que disse? Vou me aposentar. Cruz te dobrou, hein? É. Well, you never could look him in the eye. Well, I can now. Eu saio na sexta-feira a tempo de ir a São Francisco com você. Para casar com você. Acha que pode fazer isso? Não acho. Vou fazer. Tem certeza que pode sair? Eu não sou casado com a polícia. Tranque aquela maldita porta. The guy bought my car, never brought it back. Officer, these people are bothering me. Get lost? Stopped at 36 and Hope. Fort Henry through the garage, 7 May 116 clear.
Fairpass 61, you're broadcasting in code 4. See, they took your training wheels off. Yeah, a long time ago. Big, handsome fella like you ought to try to get an honest job. You ever think about joining the police department? Yeah, I did. I was afraid I might get a partner like you. Yeah, but I'd have to teach you not to walk around my beat with those boots on. You'd be kicking up sparks and starting fires. 1XL45. 1XL45. Call 142442. 1424? 1XL45, roger. 1XL45, roger. Some of the people I've been talking to tell me Millie had a pretty big habit. Big enough. These are the funniest looking hide marks I've ever seen. They're old ones. She got them up in the joint about 2 or 3 years ago. Up there, they kind of improvise. They use a light bulb filament, and they heat it with matches, poke a hole in it with a needle, and then stretch it out. Then they attach it to a plastic spray bottle. Millie told me all about it, and I told you. We can open now. We don't like each other too much, do we, Morgan? Did you find her pimp yet? It looks like a guy named Zoot Lafferty. Zoot Lafferty. Can't seem to get a line on him. You know where he is these days? No. Anything else? Yeah. Did you ever bust her? No, I never did. Never had the chance. Well, let's just put it this way. Every now and then, Millie Haskins assisted me in my official duties as a Los Angeles policeman. For a small fee, of course. She was one of my snitches. I don't know how you play these things, Charlie, but I never bust a snitch if I can help it. XL45, code 6. 6th and Wall. What's this all about? This is Dr. Haskins. Officer Morgan, Doctor. How do you do? I'm Mildred's father, Mildred Haskins. Dr. Haskins came to claim the body. We'll wait for you in the car, sir. Thank you. You're the man who found her? Yes, sir, I found her. What can I do for you, Doctor? Well, would I be wrong in assuming that you knew Mildred? No, sir, I knew her. I thought I knew her at one time. I guess I never did. She was a prostitute, wasn't she? I really don't know, sir. You do know. Let me explain something. When I leave you, I have to go to my wife and tell her that Mildred is dead. Mrs. Haskins is not a well woman. And prosaic as it may sound, she has kept a light burning in the window all these years. What about yourself, Doctor? I love Mildred more than I can say. When you see her mother, you tell her that Mildred, was the victim of a street crime, and that the
police department is doing everything in its power to find out who committed it. Don't tell her anything else. Of course, I'll do that. They say that man proposes and God disposes. I get very little comfort out of those words myself. Considering you bring a child into the world, you love her, you educate her. You see her change from a child into a woman. Then one day a man from the coroner's office calls, tells you it's all over. None of it worked. It doesn't make much sense, does it? No, sir, it doesn't. Thank you. 48, 116 Stanford, 116 Stanford. Você ganhou. Toma. Sim. Gente bonita, Marlon. Muito bonita. Você parece estar bem, Roxy. Obrigada. Claro. Não tem de quê. Qual é o seu nome, filho? Stanley Debro. Novo coleguinha? É. Parece que sim. Legal. Cheira a porco. Você está meio fora de sua zona, Harry. Olha, seu, eu saí limpo de Figueroa só pra ficar livre de você e sua Honda. Mas é sempre bom a gente estar alerta. Ora, Harry. Yeah, well, I gotta be going. Why go? Marvin here likes your business. Marlon, para acalmar os ânimos, por que não paga um gole pro guarda Morgan? Não pagaria pro guarda Morgan nem um copo de água suja! Quer parar de vir aqui e choriçar meus fregueses, Morgan? Já disse que cheira a porco. Ando sempre com o Sr. Robrit na minha mente. Marlon e eu andamos juntos faz tempo, não é, Marlon? Sabe, o Sam Robert anda atrás de uns pagamentos esquisitos para um cara chamado Stapleton. O Marlon aqui fez o serviço para ele. Usou luvas de couro recheadas com um soco inglês no pobre Sam. Um cara velho como ele, seus ossos nunca soldaram. E afinal, morreu. O Marlon é importante agora. Não tem mais que fazer serviços como aquele. Ele está chateado comigo porque fechei este lugar um par de vezes. Foi 60 dias cada vez, não foi? Agora eu sinto mesmo um fedor de porco aqui.
Eu ouvi que disse da outra vez também, filho. O que há com você, Morgan? Solte ele, Morgan! Não devia deixar ele ficar tão bêbado assim. Não estou bêbado, sabe bem disso. Só pode estar bêbado para ver essas coisas. Esse pessoal vai testemunhar. Vão te processar por prisão ilegal. Mas faça bem feito. Pois não há ninguém nessa espelunca capaz de dar a hora certa, mesmo com uma penca de despertadores. Ô, Marlon, é melhor sair da minha frente antes que eu tenha a impressão que você está querendo interferir na minha prisão. Morgan! Morgan! Seu desgraçado! Acaba de pendurar um alvo nas suas costas. Tá preparado para jurar diante de Deus que eu estava bêbado lá? Não há Deus nesse lugar, garoto. Suponho que já sabe da decisão da Suprema Corte sobre abuso dos guardas. Aqui, não. Oi, Grola. Como vai, Bumper? Sabe, sou forçado a redigir minhas próprias decisões. Acabou de violar uma de minhas leis, que é desrespeito à autoridade. Está perdendo seu tempo. Estarei fora em 1 hora. É, mas você vai ficar rodando por aí nesse treco por algumas horas. A não ser que mude de ideia. Pick up your short dog. I'm sorry, officer. I didn't mean a thing. Sorry, go on. Hey, come out of there. Come on out. I'm not going to bite you. Hi, Bumper. How's your parole going, Arthur? Good as gold. I'm on a program. Hey! You're on a program, huh? I'm not the strongest individual in the world, Bumper. You're not going to bust me in a lousy Marx case, are you? The whole Union Pacific Railroad could run on those tracks. Come on. I couldn't spend a night in jail, Bumper. I'd have to kill myself. I know you got a whole army of snitches, but I'll roll over on anybody for you if you just give me a break. Except your best connection. That's God you just introduced in the conversation, Bumper. I may not bust you, Arthur, if you can do me some help. We're talking about a toady named Millie Haskins. She had a big habit. But she's dead now. They killed her. Now, she just might have used your connection. I'll ask for you. I'll ask. But, see, my connection's got a tender doorbell. Maybe I can get something else. Arthur. I'm going to be 50 years old in 2 weeks, and I'm starting to celebrate my birthday right now. I'm not interested in any 2 or 3 lid punk. Oh, no, this is big. This is real big. I mean, this guy, he did me bad once, and I wouldn't mind popping him. There's only one thing. Don't get me a rat jacket. See, if he thinks I think, and he'd sneak battery acid in my spoon, and he'd laugh while I spiked him. You work with me. Nobody knows. Nobody. Okay.
bring this guy another guy to score some wheat. But he unloads catnip on the guy. So, guy goes out and he gets some friends. And then they spend the whole afternoon knocking me around a hotel. Get on with it, Arthur. He's up there. A dealer now. He's a big man. His name's Marvin Haywood, and he runs... Arthur, I know all about Marvin and the Pink Dragon. Now, he's the kind of a guy that's got to be set up. I'll set him up for you. I'll set him up. It's no good, Arthur. You just haven't got the equipment these days to handle a guy like Marvin. He'd see through you like a hole in a sock. Bumper, I'm in awful shape today. You understand? I'm gonna find something for you. Something good. I swear I will. But you just gotta help me. Will you look at me? Get out of here. Assine aqui, aqui e aqui em todas as 3 cópias. Nome completo, deixe endereço para correspondência. Atenção ao dia de audiência. Certo? Uma cópia vai para o capitão, uma cópia vai para o pessoal e a terceira fica com você mesmo. Este é seu folheto de informações de aposentadoria e benefícios. Leia-o com bastante cuidado. Bumper, meu velho. Deixei de ganhar muita grana com pilantras que queriam me comprar. Desde multinhas por estacionamento proibido. Ainda bem que te encontrei. Será testemunha do meu último ato oficial. E quero dizer ao chefe o que ele pode fazer com essa coisa. Tem identidade? Identidade? Não vai me dar os parabéns? A partir de hoje sou um cidadão civil. Meus parabéns. E como se sente? Ora, essa como eu me sinto. Eu me sinto jóia, é um serviço podre. E eu estava me sentindo podre. Esse serviço muda muito a gente. Tudo certo. Que beleza. Boa sorte, garoto. Talvez com todas as piranhas, cafifas, e com todos os malandros e suas facas. Até logo. Make the film festival at Cannes? No, but they might find a town dirty enough for it. Come here. Missed you, really missed you. They've got to put you back on nights. Well, how's business? My business is always good. Ouviu falar de Billy Haskins? Que beleza, hein? Não muito. Quem foi? Algum miserável que gosta de maltratar as prostitutas.
Temos uma cidade cheia deles, pode acreditar. E isso assusta. Talvez algum desses valentões da plateia. Sabe, a Millie uma vez veio aqui. Queria emprego de dançarina. Eu disse pra ela arrumar um cara e se casar. Então ela foi procurar os Lafferty. Aquele safado. É. Seus parceiros deviam pegar ele e dar um sumiço. Canalha. Não, ele os usa. Ele deixa que se matem entre si. Você tem visto o Lafferty? Não. Não sei onde anda esses dias. Gostaria de falar com ele. Eu sempre quis te perguntar uma coisa. Isso sai sempre do seu bolso mesmo? Exatamente. Você já é guarda há tantos anos e ainda não se mancou que não pode nos salvar, Bumper? Acontece, Glenda, que eu adoro meu trabalho. Fique alerta, tá legal? Cada dólar que você me deu, eu depositei numa conta bancária para Cici. Sem ela, eu acho que estaria louca. Não há nada como se ter uma criança do lado, Bumper. I know. Mine would have been 26 years old by now. With mutton chop sideburns and a lot of long hair. Possibly. Teve notícias de sua mulher? Nada em 15 anos. Eu não soube nada do meu ex também. Não que eu queira. Você e Cici são os únicos. Você sempre tem sido. Não se importa fazer isso depois? Me trocar? É. Oh, você. Você está começando a ser um cara original. Qualquer dia vai começar a tirar os pilantras da cadeia em lugar de jogar eles lá. Não desista, Bumper. Eu não, Glenda. Estou me aposentando. De tudo. When? Friday. E quer sair por aí com uma tabuleta nas costas? É, mais ou menos isso. Nunca irá largar essa rua. Ficará aqui até lhe darem um chute ou até morrer. Igual a mim. É. Olhe, Bumper. Hã? Eu preencho isso e mando depois de São Francisco. E deixo o distintivo e a identidade antes de me mandar. Com a Cat? Uhum. Cara, como rezei por você, mano. Mesmo que você não acredite em Deus. Eu acredito nos deuses. Isso. Quando vai aprender que há um só Deus?
Até o seu Deus tem 3 faces. Morgan, esses batedores de carteira estão com você? Ele vai pendurar a chuteira, tenente. Meus 20 anos se completam no fim do mês. Certo. E juntando as minhas férias, eu completarei tudo na próxima sexta-feira. Certo. Tiras. Certo, sim, senhor. Ele pode trabalhar com seguro e ganhar mais do que ganha aqui. Que desgraça. Quem inventou essa droga? Não sei, Bumper. Por quê? Eu gostaria de arrebentá-lo. The chairman has promised city council action by Friday of this week. Well, we'll see what happens with that. Elemento do Departamento de Homicídios de Los Angeles está investigando o brutal assassinato de Mildred Hoskins, que was discovered yesterday morning, are pondering the possibility that she was victimized by the same unknown assailant who beat and shot to death a young Northridge housewife last month. According to investigators, that unsolved crime bears a startling resemblance to the circumstances surrounding the Haskins case. One button. I wish Irma'd get here. She's late. Yeah? Who's she? Oh, goofy ball made her hard last week. She'd steal your eyes right out of your head if you'd let her. But, oh, does she have a crazy great body? A beaut. God, I wish she was here right now. I'd just love to look at her. About all I can do these days. Looks that good, I'd like to look at her, too. You're not going to take her away from me, are you, Bumper? Of course not, Harry. Making you pay for a drink, huh, Bumper? I don't know. He's forgetting a lot lately. Last week, forgot to lock up twice. Yeah, just walked away. I wonder how long he's going to be able to run this joint. You know what? Sabe o que me faz ficar muito grilado? O jeito com que a velhice está pegando ele. Sabe, com rapidez. Esse velho maluco já começou a morrer e nem se mancou ainda. Vou te dizer uma coisa, Fred. Sabe por que tomo todos os meus drinks nesse lugar? Porque aqui a conversa é sempre muito alegre. Sabe, Bumper, eu acho que todo mundo foge de alguém que começa a morrer. Irma? Oi. Até logo para todos. Tchau.
Pensei que não fosse aparecer. Eu não. Vamos comemorar o quê? Nós. Nós. Ah, sim. Bem, eu parei no caminho. Ah, seu bruto. Oh, não diga isso. Oh, esta é Sheila. Oi, Sheila. E este é o Sr. Morgan. Não é, não. É o xerife Jordan. É, tá falado. Cadê o uniforme? Acho que me esqueci. Algumas pessoas acham esses uniformes meio cômicos, sabia? Às vezes eu também acho. Venha. Olá. Oi. Scott com G? Howard. O Dr. Demon do nosso departamento de história. O Sr. Morgan... Do nosso departamento de polícia. Mesmo? É. Deve ser um trabalho muito interessante. Well, have a bowl. E então... Esta noite eu vou tomar meus drinks com a verdadeira instituição. Sabe, antes de você entrar na minha vida, eu adorava saracotear por aí com uma turma dessas. Você nunca saracoteou em sua vida. Mas agora nada parece o mesmo. Bom pra você. Nós temos centenas de coisas para acertar antes de sexta-feira. Bem, sou do tipo que planejar depois. Sua casa ou a minha? Sua. Não vai bancar o abusado? Champanhe? Polícia tem desconto, é claro. Nós vamos perder todos estes descontos. Não estou pensando em perder os descontos. Penso ganhar uma esposa. You're my Blue Knight in a black and white charger and you joust and live off the land. Try roust. Roust. Better. Acha que terá condições de me sustentar em tempo integral? Estou certo que terei. Comporte-se, hein? Scott? É uma boa troca. Você não é desses pseudos profissionais que olham através das pessoas, não é? Não, senhora. O tempo todo fui um anjinho. Com quem a gente não fica de mal? Guarda de quarteirão. Nem mesmo uma arma secreta. Refreshing. Thank you. O que você patrulha? Uns quarteirões. O que acha das demonstrações de rua? Bem, eu gosto de demonstrações de vez em quando. E grana? O suficiente. Quero saber o que acha sobre ela. Ruim. Por quê? É depressiva. Mas é inofensiva? Not the way I see it. Desperta a fera que temos dentro de nós. Prefiro isso. Eu já anotei. Por que alguém quer ser tira? Não estou gozando você, eu quero saber mesmo. Really? Really? Bem, acredite ou não, na vida há certas coisas que a mamãe não pode fazer por você. E o papai não pode fazer por você. E nem diabo nenhum pode fazer por você. E alguém tem de fazê-lo. Você sente satisfação quando põe alguém em cana por 10 anos? Às vezes. Não gostaria de fazer alguma coisa pelas pessoas em vez de contra elas? Estou fazendo alguma coisa pelas pessoas sempre que faço uma boa prisão. Por quê? Há gente que não tem condição nem de ser vítima. E quem planeja prender amanhã? O cara que matou Millie Haskins. Quem era Millie Haskins? Um farrapo, uma piranha. Mas tinha seus direitos também. Quem é você? A salvaguarda da sociedade? Apenas estudante de direito. Qualquer dia espero ser sua adversária num tribunal. Não vencerá sempre. De onde conhece todos esses tiras? Century City. Já esteve lá? Já eu e o presidente dos Estados Unidos. Com a sua lança e a sua brilhante armadura. Bem, eu precisei dela. Você não viu nenhuma brutalidade desnecessária? Não, só cerca de 5.000 pessoas gritando. Estava errada. Você não é igual aos outros tiras. É pior.
Não vai ficar arrasada amanhã por minha causa? Tudo o que você disse para eles, ou eles disseram para você, não interessa para mim. Há 20 anos que você vem fazendo um trabalho para um monte de gente que não sabe reconhecê-lo. Ficarei feliz quando tirar esse uniforme para sempre. Você vai ganhar um marido, sabia? Eu sei o que estou ganhando. O que você quer? Seu telefone. Você ficou louco? Have you gone crazy? Do you know what I can do to you for this? Acontece que a conversa agora vai ser só entre nós dois, Marlon. Você não tem testemunhas. Nem teve o Sam Robert, nem tive eu quando recebi o seu recadinho esta noite. Estamos no mesmo barco. Ninguém por perto. Nunca pensei que isso fosse acontecer. Oh, there's one other little thing, Marvin. You're not going to see me on this beat after Friday. So before you go into the John and get yourself cleaned up, you better call your pals. And tell them they're as good as dead if they ever get within 5 miles of me. Dá licença. Vamos lá, vamos! Vamos lá. Ei, pessoal, rapaz! All right, guys. Hold it. Dress it up. Close interval. Come on. Get that line up. Come on. Get your foot back. And hut. The old man is eating a little bit of raw meat this morning. So I advise anybody, if you got a ham sandwich or a banana in your rear pocket, get rid of it. And hut. I can make an announcement right now, Bumper.
I'd rather you didn't, sir. Okay. Lieutenant? Oh, yeah. Homicides asked me to have you familiarize yourself with this Haskins case. Now, they're looking for a guy that likes to beat him before he kills him. No description. You get any information that looks like a lead, you call, Sergeant Charles Bronsky, extension 4022. That's all. Dismissed. I don't know. I just don't think you should have let the lieutenant make the announcement. I don't want any announcement. I just want to fade away. I'll take my regular 2 days off, and when I don't show up on Monday, that'll be that. Well, why keep it a secret? Because I'm secretive. Well, he had that inspection for you, to make the announcement. I don't want any announcement. I just want to go. You think if I don't make the announcement, I won't go? Yeah? Well, maybe. Moleques, o tipo de gente que tentam transformar em tiras hoje em dia. Nunca revistam direito os prisioneiros. Qualquer dia encontra uma chave de cela, uma granada de mão, uma arma, talvez até um cavalo morto. Que diabo com você, Cruz? Tira esses olhos de cima de mim. Não quero que aconteça nada errado com você, Marlon. Não vai acontecer nada errado. Só estou passando meu tempo dizendo adeus aos meus amigos e aos inimigos. Não vai dizer adeus à Glenda? Acho que sim. Por quê? Eu não sei. Ela ligou, deixou um endereço e disse que você entenderia. Edifício Bunker Hill, suíte 713. Tá certo. Kogan? Hey, Bumper. Eu estou trabalhando aqui agora. É claro que tem muito pé de chinelo por aqui. Mas, afinal, não é um emprego. Quem veio pegar? Um de seus hóspedes bacanas. Eu tenho uma dica que está no 713. Olha, se está planejando grampear o cara, tente evitar barulho, porque não gostamos de muito barulho aqui. Você aí, venha cá. Esse shot é meu chefe. Vamos jantar qualquer noite, tá? Ótimo. Mas que noite? Bem, você gosta de comida árabe? Adoro. Que tal hoje à noite? Ótimo. Estarei aqui às 7 horas, tá? Tá. Falou. É? Ainda fazendo a sua ronda? Não farei mais ronda depois de sexta, Zut. Não quero ir sem dizer adeus. Agora abra isso. Estamos no meio do mês. Tirei um dia de folga para receber umas contas. Na última vez que te vi, não tinha um gato morto para puxar pelo rabo. A última vez que me lembro, se divertiu a beça me prendendo. Would you care for something? Fale de Millie Haskins. Comece onde quiser, mas trate de falar o que sabe. Eu ouvi falar, é claro, e estou terrivelmente chocado. Há uns tempos passamos juntos uma temporada, Millie e eu. Some really fine times. Let's start with the name of the guy or the guys that she was with that last night. I can't help you. Millie had her own contacts lately. That's a crock. No. No, that is not a crock. That is the truth. Millie and I parted company several months ago. Why?
She became unreliable. Blew a little jealous of the other cows. Girls. Frankly, she was grooved out most of the time. Zonked. And she began taking things. E fomos muito felizes. Quando foi a última vez que falou com ela? Há 2, 3 meses atrás. Foi antes de eu ir à Europa numas fériasinhas. Ela trabalhava na Távola Redonda. She came down so far, even that place was out of her class. It was pitiful. Eu senti muita pena dela. Sentiu? Devia ter sentido quando começou a explorá-la. Isso é injusto, injusto. Quero deixar uma coisa bem clara para você. Não vou atrás delas. As garotas vêm para mim por livre escolha. Agora pare de me amolar e caia fora de minha casa. Só mais uns segundinhos, útil. Ei, não tenho o direito de revistar minha casa. Não precisei revistar. Estava bem aqui no meu nariz. O que está tentando fazer? Virar sargento antes de deixar a farda? Na central tem um cara da homicídios que quer falar com você. Homicídios ou narcóticos? É homicídios hoje. Vamos. O Sr. Lafter resolveu se entregar. Eu não fiz nada. Bem, vamos dizer que o Sr. Lafert é tão bom cidadão que veio até aqui para ajudar a polícia numa investigação de um homicídio. Você é o tira mais sujo que conheço. Bem, depois que cooperar com o Sargento Bronski, você pode voltar para o seu servicinho sujo. E dou minha palavra que nunca mais incomodo você. Isto é, não pessoalmente. É claro que não posso garantir que um outro tira de vez em quando chateie. Providenciarei para que não me chateie mais. Não aguento mais ser incomodado. Tá legal, Zut. Quero falar com você um minuto. Dias. Tire as algemas dele. Não precisava tanto. Oh, ele tem complexo de perseguição. Eu só queria informações desse cara, Morgan. Eu não o queria tão bravo, tão cansado assim. Ele vai estar sempre desse jeito. Ele conhece todas as falhas da lei de cor. Bem, você o queria aqui e o tem. E eu trouxe pra você. O que você quer mais? O que você quer, Morgan? Eu quero partir daqui sexta-feira com um pedaço dessa besta, se quer saber. Pendurou as chuteiras? É. Aguarde. MN 367. Porco. Você vai me multar? 367, fala. Estou pensando. Se vai, deve haver alguma coisa que o faça mudar de ideia. Lá pelas 7 horas de hoje, lá em casa, você terá comida, drinks, ajuda, conforto e outras coisinhas. Parece joia. Será mesmo? Bem, parece que subornei um tira. Também acho. E isso é contra a lei. Estarei te esperando. Cathy. Sinto muito. Esqueci que tinha que jantar com um cara hoje. Pois venha depois da janta. Mas talvez eu chegue tarde. Quero te ver essa noite. Tá bem. Me dê logo a multa. Estou atrasada para a aula. Acho que esqueci como se preenche uma.
Bumper, eu quero um filho. Bem, eu já disse. Já disse sim. Kitty, eu não tenho pensado em ter uma família. Pois pense então. Em 10 ou 15 anos, estaremos velhos. E nós temos que pensar nisso. 2 years ago, Nancy Vogler and her husband in our history department. Hey, you look funny. Are you listening to me? Yeah, every word. Well, they took a boy into their home. He's 15 years old now. They adopt him? No, they became foster parents. She said they almost missed out on knowing what living is until they got that boy. Bumper, branco, preto, pardo, amarelo, mulato, não me importo. Mas deve ter um monte deles por aí que precisa de alguém que cuide deles, que lhes ensine. Quando envelhecermos, é preciso que tenhamos alguém para cuidar de nós. Eu vou pensar nisso. One XL45. 1XL45, go. Meet the plainclothes officer at the southeast corner of Drury and Vermont. This call has been approved by your watch commander. Wilshire Unit 7T53, 265 South Kingsley Drive, 265 South Kingsley Drive, up to 711 store, 211 silent, 7T53, code 2. I don't like the way you brought Zoot Lafferty in, Morgan. We both know it's no case on possession of narcotics, don't we? Anyway, I just took Zoot home. He told me a hell of a lot more than he thinks he did. Seems that some girls specialize in handling the kind of freaks we're looking for. And we're going to be talking to all of them we can find. Old Zoot's going to tell me a lot more before I'm finished with him. In the meantime, Morgan, I want you to stay away from him. I'm going to handle him my way. And I don't want any interference. Is that clear? I don't know what you're bucking for. Maybe you want to be captain or chief of police or some junk job like that. But if that's what you want, Charlie, you better start thanking yourself that there are guys like me out on the street making you look good by keeping bar bags like Zoot from taking over the town. Anything else?
Sorry, I played it wrong, lady. I beg your pardon? Another 5 seconds, he would have grabbed that, and I'd have had him. Well, how did you know? It's an old scam in this neighborhood. You sit on a porch like you live there, and then you run out and grab a purse. He's probably on the next street and into his car by now. Well, why didn't you get him? Because he didn't do anything. But you did, wearing your purse like that. You're new in this neighborhood, huh? Yes. Well, next time, leave your bag at home, carry your lipstick in your pocket, and tuck your money right in there, huh? Can you remember what I told you? I think so. You take a lot of worries off my mind if you do what I told you. I will. I'm terribly grateful there's an officer like you on the street. Thank you. Deixa de fita, Harry, me dê a sua identidade. Muito bem, onde está? Está o quê? Há quanto tempo conhece esse indivíduo? Quem? Esse cara? Não conheço ele. I don't believe you. I don't care what you believe, Bumper. Now, the way I see it, you had your choice. The mailbox or this joint. I had the mailbox covered, so you took this joint. Dia fraco hoje, hein? É melhor fechar, Move. Você vai com ele. Pra quê? Para futuras investigações. Sente-se aí e beba o seu café. Eu não conheço ele. Eu não conheço mesmo.
Ele esteve aqui algumas vezes e conversamos fiado. É só isso. O que conversaram? 45? Droga, Bumper, não vou deixar você me encanar. Mob, você não vai me criar nenhum problema, não é? 45, fale. 1XL45, solicitando qualquer unidade na área para transporte de 375 leste segundo. 1XL45. Bumper, eu não posso fechar e perder tempo e ir até lá e esperar para ser interrogado. Eu sou legal, não colaboro com você. I swear, I talked to the guy twice. I want a good one, Nobby. Eu juro, eu falei com o cara. Quero uma boa prisão essa semana. Essa semana? Até sexta. Alguma coisa cabeluda. He's a punk. I want something bigger. I want something with hair on it. Espere um pouco. Tem uma garota que eu conheço. Ela me disse que... Nada de piranhas, Nobby. Não, espere um pouco. O cara que estava com ela guardava uma arma debaixo do travesseiro. Ela me disse. 38? Eu não sei. Quando foi isso? Ontem à noite. Qual o nome do cara? Qual o tipo dele? Onde? Eu não sei, mas posso descobrir. Ele vai depor, estarei lá num minuto. Então descubra e seja rápido. What do you got, hon? What else? That sounds okay. Eu estou falando da cabina 907. Tá bem. Eu espero. Está bem. É só um minutinho, seu guarda, é que eu estou esperando uma ligação. É urgente. Então vou esperar com você, Leila. O que é que está pretendendo? Me interrogar? Oh, this is just a shuck uniform that I rented to do an underground movie. It self-destructs when I press the button. Okay, what is it, a roast? That's the case, hon. You're having a conversation with a loser. LOO, whatever it is. I just don't have it. If I were taking calls full-time, would I be taking them in a public telephone booth? Só uma perguntinha sobre um cara que andou com você. Você deve estar brincando. Não, não estou, não. No, you're not. Tá bem, qual é o cara? O de 70 anos, cuja mulher morreu há 2 anos? Ele gosta de me ver tirar os sapatos. Ou foi o de 16 anos que gritou e correu? Que tal você? Você se divertiu? Eu me diverti. Você já terminou? Já terminei. Nós nem ao menos começamos. Por que vou te contar que um freguês é igual aos outros para mim? Esse freguês pode ter uma pequena diferença. Uma arma debaixo do travesseiro. Jamie. Time do quê? Como vou saber? Como é o jeito dele? Male, Caucasian, 5'10", 170, sandy hair, thinning here and here. Raunchy dresser. Good, eh? Any scars, conversations, phone calls? He mentioned any friends? I went in and I scrammed out fast. Jimmy é um dos que eu não faço questão de conhecer. É um pirado. Um maluco. Como esses caras que dão chutes, querem que a gente fique amarrada e chicoteiam com uma correia. Normalmente são uns fracassados. Jimmy é um desses especialistas em pontapés. Quando ele tirou uma corda de varal, eu vi que ia ser uma parada. Tá contente?
Tudo bem? É a sua chamada. Alô? É claro que me lembro de Paul Van Scheck. Paul. Well, thank you very much. But maybe the next time you're in town, No, I just love Paul. I'd love to meet you too. You have such a nice voice. Eu adorei você. Mas agora estou muito ocupada. Estou batendo um papo com um homem muito fino. Eu ligo pra você depois, querido. A big-footed, fat... É assim que consegue seu... Your date, someone gives your name to someone else? A maioria. Conheceu o time desse jeito? Foi, sim. E ele liga pra cá? Não, eu tenho telefone. Me dê o número. Pra quê? Pra mim? Se lembra onde se encontrou com ele? No Hotel Orquídea. Que quarto? 315. Eu espero que os dois se deem bem. Você é mais o tipo dele. Quem é você? É Elmer Johnson, senhor. Eu trabalho aqui. Bom pra você. Quero a cópia da chave do quarto 315. 315? O senhor Landry está lá no quarto agora. Alguém está com o senhor Landry? Não, senhor. Ninguém. Bem, então me dê a chave. É só bater na porta. Vamos, me dê a chave. Eu quero desculpar, senhor, mas eu não... Eu quero ver cada registro deste hotel nos últimos 5 anos. Senhor? Eu quero saber que tipo de hóspedes estão usando esta espelunca. Ora, vamos, Elmer. Metade desses quartos é alugada 4 vezes por noite. E isso, por acaso, é proibido, senhor? Não, senhor. Quieto. Fique aí mesmo. Muito bem, vire-se. Elmer, venha cá e faça algo útil.
Sim, pois não, senhor. Leia isso para ele. Aviso de direitos. Muito bem. Comece logo no número 1. Número 1. Você tem o direito de permanecer calado. 2. Se desistir do direito de permanecer calado, tudo o que disser pode e será usado contra você no tribunal. 3. Tem o direito de falar com o advogado e ter o advogado presente durante o interrogatório. 4. Desejando e não podendo contratar um advogado, um será designado sem despesas durante o interrogatório. Compreendeu cada um desses direitos que apresentei a você? Responda, sua besta. Sim. Deseja abdicar do seu direito de permanecer calado? Não. Deseja abdicar do direito de falar com um advogado e tê-lo presente durante o interrogatório? Não. Você reconhece que são os direitos dele como cidadão dos Estados Unidos da América? Cada um deles, senhor. Muito bem. Vamos. Ei, mano. A Homicídios me contou que você achou um possível suspeito do crime. O nome é Tim Landry. E esse cara é bem pirado para ser o biruta que matou a Millie Haskins. O estamos detendo por pequena infração. Egresso, armado, mas tem todas as características. Há 2 anos pegou cana por quase matar uma dona a pancadas em Hollywood. E se encaixa na descrição do cara que foi visto com a Millie naquela noite. Bem, você passou Homicídios para trás. Já expediram a ordem de prisão? Não. Obrigado, Frank. O pilantra tem um pé de coelho no bolso. Terminou uma condicional há 2 semanas. O que achou de trabalhar com Homicídios? Eu? You. What can I do? I'm a patrol officer. John Broski perguntou por você. Charlie. Isso mesmo, Manu. Cruz. Charlie e eu não nos cheiramos muito bem. E já não está na hora de começar? Afinal, ele está falando para todos que você é cobra e ele não sabe nada. Que ganhou tempo, que o ajudou. Eu até já contei pro tenente. É? Ele disse para ir em frente. It's all police work, homicide or not. O Charlie vai vê-lo daqui 1 hora. Ô, mocinha. Por gentileza, poderia me dizer se não tinha coisa melhor para fazer essa manhã do que arrumar isso? Oh, Cat, não me diga uma coisa dessas. Você sabe Mas é que isso mesmo. Você me faz sentir como criança malcriada. Mas você vive se escondendo atrás disso o tempo todo. Oh, Cat, você não vai começar com tudo isso de novo. Está tudo acertado. Não temos nada acertado. Passagens. Nosso avião parte amanhã às 7 horas da noite. E enquanto estiver no melhor jantar que já teve em São Francisco, decidiremos onde e quando nos casaremos. E no sábado e domingo pegaremos um corretor de imóveis para achar um lugar onde morar. É melhor você guardar isso. E o futuro guarda aposentado Morgan talvez receba uma condecoração classe A antes de desmontar sua tenda. Escute. Agora eu tenho muito trabalho para fazer, então... eu conto o resto à noite, tá? Antes ou depois do jantar? Cat, ainda tenho trabalho para fazer. Está bem, está bem. Não precisa repetir mais o que eu já sei. Nós teremos o resto de nossas vidas. Espere até eu o pegar esta noite. Após o seu importante jantar. É bem mais gostoso quando não tem centenas de pessoas andando por perto. Poxa, tô até com inveja. Então por que não arrumo uma igual para você?
Okay, gentlemen, let's just move it right in here and line it up with me. That's it. Move it right in and line it up. Okay, hold it right there. Okay, gentlemen, let's give us a little turn around to the left. That's good. Number 4, man, would you try and watch what the other people are doing and try to stay with them? That's good. Number 6, man, you want to take the hat off? Is that okay for you, Charlie? Let's see him in a red, John. Fred? Ladies and gentlemen, if you recognize any of these gentlemen up here, don't indicate it in any way, but tell the investigating officer quietly. Okay. You're looking good, Celia. Let's give us a little turn around to the left. He's a charmer, that man. I just love him. Number 6. How about it, see? You recognize any of those guys? Yeah. Okay, you guys want to Second one's a vice cop. Turn all the way around. Busted me 3 years ago. Try it again. You and every officer you've met around here has told you when we ask you where you live, we want the address of the last place you slept. Is him and me gonna play eeny, meeny, miny, mo or something? Compelled to answer any of your questions. Celia, a couple of nights ago, you were working the round table bar with Millie Haskins. And she left with a John. Now, this is important. The last guy you saw her with. And now, is he up there? Tell us where you live. I can't see the back of the room. Well, trust me. If he's up there, I don't see him. But I gotta tell you, I was so stoned that night, Millie could have walked out carrying a full-grown elephant in her arms, and I still wouldn't have seen it. See, does you mind going upstairs with him? He wants to get a little more information. Man, you tied me up long enough. Just keep the chatter down, huh? Would you, tell the man I got to have my rest? Celia's got to have her rest. As a matter of fact, you can stretch out on his desk upstairs. Right, Charlie? Oh, yeah, sure. Next up at home, see ya. Really glad I got you behind me on this thing, Morgan. I thought she'd peg him for us. Yeah, me too. Can you hear me all right in there? Yeah, where do you come from? Where do you live? Cape Town, South Africa, sir. What is your address? Tell you, if we, That's my home, sir. That's my address. if we crack this thing, Where do you live? you're gonna be in on it all the way. That's it. If I was to write you a letter, I'd just send it to Cape Town. And you did. Where do you live? Bayview, Oregon. When we ask where you live, we want the address of the last place you slept. Okay, Ambrose, where do you live? I don't remember. Some flea bag down in Alameda. Were you alone when you were arrested? I was having a beer with a friend. Yeah, well, what was his name? His name? Mary Ann Murphy. All right. Let's terminate all the hilarity there. Step back. Hold it, John. You want to hear anything more, Lily? No, not from those clowns. You recognize anybody at all? No. Okay, Lily, thank you. You can go now. There's another girl. Mr. Seitz from the DA's office, Officer Morgan, Sergeant Bronsky. Morgan? Bronsky? Mr. Seitz? Mr. Seitz tells me he has just joined the DA's staff. Yes, I'm handling the Kerrigan case. John B. Kerrigan. I believe you arrested him 3 months ago. Robbery suspect. I remember, sort of. Mm-hmm. Yes, well, that's why I'm here. I see. This is Mr. Seitz' first case. Morgan, may I have a moment with you, please? Well, when does this come up in court? 2 o'clock in Division 34. You were notified, weren't you? Yeah, I forgot. Well, look, Mr. Seitz, if you just take a seat back there, I'll be right with you, huh? Mm-hmm.
This other girl's name was Gloria Forstis, something like that. She used to work the round table, too. Yeah, Frank, get Gloria Festum down here, will you? Festum, that's right. What's with him? Is he trying to start a movement? You know how it is. He's young. Be nice. Go back there and hold his hand a little bit. How's he going? Landry's gun didn't kill Millie Haskins, Cruz. Yeah, but it doesn't mean that he couldn't have used another gun. No. You really pulling the pin? Yeah, tomorrow. Beaumont, Texas. Hands out of the pockets. I forget. Stand at attention, Pete. Just like if you were in the Army, huh? I wish I was. When I entered the lobby, there were 3 men there. You've got it all in your report, and one of them split, and he ran upstairs. Became suspicious, so I followed him. And he ducked into room 212. Did you accost him? No, I know better than that. So I went back down to the lobby, saw the room clerk. Charles Lupus. Yeah, I guess I can't remember his name. And found out that this fella, Kerrigan, was registered in 212. So I called R&I and found out that also there was a warrant out for his arrest. It's a vehicle code violation 21453A and a failure to appear. Yes, something like that. Hey, now there's my man. Keep your hands off me. Hi, Bumper. Hi, baby. What's this all about? Look, I'd appreciate it if you'd go over there and talk to Sergeant Bronsky for a little bit, huh? Yeah. Hey, Grady Arlington Walker. So what's a lousy vice cop doing up there with all those nice citizens? Look, sweetheart, just go on. He'll explain the whole thing. Little Owen to the left. Charlie, now who's the head honcho around here, you or Bumper? Did you tell him that Kerrigan's lawyer was yelling for his personal notes? Do you have any? No, I never keep notes, Mr. Seitz. But I can tell you that Kerrigan's gun was right there on top of the dresser in plain sight next to the money that he'd stolen from the market. As a matter of fact, the money still had the bank wrappers on it. So you didn't have to search the room? No. Okay, getting back to this. Well, when I found out that there was a warrant for Kerrigan, I went back to the desk clerk and asked him for a key, a pass key. And then I went back upstairs and I knocked on the door, identified myself, and when I thought I heard a window opening, I let myself in. Okay, so you entered the room legally in an attempt to serve the warrant? Well, I didn't have the warrant, but I knew of its existence. Same thing. Well, beautiful probable cause. I thought so. And no problem with 844 of the Penal Code? Nope. And no search or seizure problem? No. Now, look, Mr. Seitz, you got the full report right in front of you. Now, we're not in court yet, so just tell me, why are you here? Morgan, look, I am interested in the facts. Now, I don't know how those other guys at the DA's office operate, but I want to be on the firmest kind of ground every chance I get to get there. Just a couple of more questions, that's all. You'll bust me for telling you something I don't know, sweetheart. Anything else that I can do for you? Well, why don't you drop by and see us? We miss you. Yeah, I'll try to do that, Gloria. Best witnesses are always dead. Hey, Bumper, old buddy. Long time no see. How you been? How good, friend? Hey, what do you say, Swifty? Oh, a little here, a little there. That homicide dick would like to talk to you. I ain't killed anybody. No, but I'll kill you unless you give him a straight lace. Now, go on, huh? Okay. See you later, Bump. All right, Morgan. For what reason did you go to Kerrigan's hotel? Check the lobby for winos. I've made a few arrests there. Yes, but for what reason? To protect the premises from possible damage from loiterers. That's right.
You want to look at that again? No. You want to make any changes? No. Mr. Seitz, I've given testimony a few thousand times. I think I'm a good, sincere, honest witness. And I work hard at my courtroom demeanor, so don't worry. This will be okay. Satisfied? Nothing else you want to tell me, Morgan? Don't worry, counsel. You got a dead bang case. All right, satisfied. Well, gentlemen, sorry I took so much of your time. Thank you very much, and I do appreciate it. If it isn't some tight-pants public defender trying to make a Sacco Vanzetti case out of everything, it's a guy like him that's got to check the calendar in the Navy Department to tell you what day it is. What really happened? Well, Percy Kutu was my snitch. You know him. And I promised him $20 if he'd bring me in something good. And he put me onto this Kerrigan. So I went over there, busted in the door, and got the guy and the gun and the dough. Sure, Sergeant. No trouble at all. Anytime at all. Gee, Bumper, I could have phoned this one in. I didn't see Millie at all that night. Okay, Swifty. Querido. Oh, hi, Tootsie. Now look, why don't you just go up front there? You see that good-looking guy, Sergeant Bronsky? You sit with him, and I'll be with you in a few minutes, huh? Hasta luego. See, I didn't find out about the traffic warrant until a couple hours later, so I just slipped it into my arrest report as probable cause. Cruz, get those eyes off of me. So I tidied it up a bit. Listen, this Kerrigan's a no-good. Robbery's got him figured for 6 more jobs. 2 in Rampart and 4 in Central. Mom and dad market kind of stuff. He pistol-whipped a 71-year-old clerk, and the poor old guy's blind now. Where's the last place you slept? You know what I think? I think you're one lucky copper that there was a traffic warrant out on that guy. The less conversations I have with you from now on, the better off I'm gonna like it. Now, Harry, you know, we gotta do what we gotta do. I see you got rid of it out real quick. Oh, it took long enough. You know something? This stuff is too big. You ain't gonna bother nobody roasting me. Morgan, you don't understand. People want us in this business. What's a guy get for bookmaking? Even a big guy. A lousy fine, that's what he gets. Who does time, huh? Do you ever see a book get joint time? You name one. Hell no, you ain't. Everybody bets with bookies. And those that don't, they like some other kind of vice. Morgan, give up. You've been a cop all these years and you still don't know enough to give up fighting. You finished, Harry? Yeah, except I'd like to know why you keep wasting your time. Very good question. Now, let's see if I have a romantic answer. You know, years ago, there was a guy in New York that kept writing funny stories about bookies. I used to read them. I thought they were funny and laughable, lovable. Until I met sleazy punks like you. And then I realized that if little things could go wrong, sure as hell big things would go wrong. And there's nothing laughable or lovable or funny about you. Because you're in a sleazy, slimy, lousy business. As Mr. Wagner's lawyer, I would like to inform you that... Shut up.
When you returned to the manager's apartment, did you look at the name on the register, or did you ask Mr. Lupus who lived there? I asked for the register. Did you read the name on the register? Yes, sir. What was the name? As I've testified, sir, it was the defendant's name, John B. Kerrigan, room 212. Did you then ask Mr. Lupus the name of the man in room 212? No, I read the name myself. You read the name for yourself? Okay. When did you find out about the warrant? Right away. I called R&I, and they told me of the vehicle code violations. Did you use Mr. Lupus's phone? No, sir. I used the pay phone down the hall. I have no further questions of this witness. You may step down. Call your next witness. Call Charles A. Lupus. Mr. Lupus, when Officer Morgan came to you on the day in question and asked to see the hotel register, did he ask you who lived in 212? Nope, he just asked to see the register. What's he trying to do? Mr. Lupus? I don't know. Do you remember whose name appeared on the register? Sure. Him. Do you mean the defendant in this case, the man on my left? Yes, sir. And what's his name? John C. Corrigan. Would you repeat that name, please, and spell it? John C. Corrigan. John. No, spell the last name, please. Corrigan. Currigan. And the middle initial was C, as in Charlie. Yes, sir. Did you ever see the name Kerrigan, John B. Kerrigan, on any of the hotel records? That's Kerrigan. No, sir. Did you ever see the name Kerrigan anywhere? No. Did you at any time tell Officer Morgan that the man in 212 was named John B. Kerrigan? Kerrigan. No, because that's not his name, as far as I know. What happened? I never heard that name until today. Well, this Kerrigan used an alias when he checked into the place. But if that isn't on the make sheet... You never saw what was on that register. Morgan, what else did you perjure yourself on? No way to call anybody on it. Has it been fixed? Oh, yeah, sure. They sent a repairman. But it wasn't working then? No. Did Officer Morgan use your phone to call in about the warrant? He didn't call anybody, is what I'm trying to say. I have a question, Mr. Hughes. Of course, Your Honor. Who was in the lobby that morning that Officer Morgan came in? Nobody but me. There was nobody else there, Judge. Will counsel please approach the bench? She's going to dismiss the case. I don't know what to advise you. Sit down. No calls. Well, in all my years on the bench, I've never had that happen. I'd like to know why you did it. Well, I wanted him off the street, Your Honor. You know what the search and seizure arrest rules are like these days. I know all about them, Officer Morgan. I'm on my bench 5 days a week. Well, I'm on my beat 5 days a week, and I'd hardly ever get a conviction if I didn't embellish a little bit when these crooks come into court. There are degrees of truth and untruth, Officer Morgan. But in this particular instance, it was something more than a little bit. Well, Your Honor, I knew what kind of a punk he was. We're talking about lying. I've seen witnesses lie 1,000 times. And I know every defendant lies to a greater or lesser degree. I've listened to policemen stretch the hell out of the truth in probable cause situations. I've even given them the benefit of the doubt. But I never thought a Los Angeles policeman would sit in my court and falsify his entire testimony. It sickened me. Well, I didn't falsify all of it, Your Honor.
Kerrigan had the gun. The money was right there. I didn't figure he had that gun to stir his soup with. I tell you, he's a dangerous man. And I tell you, that means nothing. Well, I think it means something. I know the man. I know what he's done. The people that he's hurt and what he's liable to do. It's infinitesimal compared to the harm a man like you can do. You're an enforcer of the law. You acted with utter disregard for the law. But, Your Honor... We have court decisions that presume the goodness of people beyond all logical presumption. But these laws the higher courts have handed us are still law. Judge, that guy would... That guy is a free man right now because of the way you arrested him and the way you lied about it in my court. I find that unconscionable. I'm going to have the district attorney issue a perjury complaint. And that, Officer Morgan, is it. Your Honor, there's something I've got to tell you. I know what I've done wrong. I know what kind of trouble I'm in. And we both know I'll be convicted. I'm not afraid of that. I'm not afraid of losing my pension either. But I want to ask you to give me a chance, please. Why should I? Because I'm one hell of a cop, Your Honor. Out there on the beat, there are people who really look up to me. They think I'm something special. They know that most cops put in their 9 hours and then they go home to their families. But guys like me do our living on the beat. That's our family. That's me. That's the way I am. Don't get down on all of us, Judge. Most cops don't lie at all. And others just lie a little bit, like you said. And only a few, like myself, would do what I did in your courtroom. And there's something else. I'm leaving the police department tomorrow after 20 years. My last day. And damn it, if I'd been able to read that man's name on the register, I wouldn't be in the fix that I'm in. I'm 50 lousy years old, Your Honor, and far-sighted. And I've been kidding myself that I'm still 30 and can do a young man's job when I can't cut it. I just can't cut it anymore. All right. I'm going to request the deputy district attorney to say nothing of your perjured testimony in his report. I'll get out of here so I can wonder if I've done the right thing about you. Vai graxa? Não, hoje não. Por que não? Você é muito insistente para um garoto engraxate. Tô tentando descolar uma grana. O que tem de mal? Nada, desde que seja honesto. Lá vem você me dando lições. Diga uma coisa. Como você se diverte? De vez em quando vou ao futebol. Ver quem jogar. Dodgers, Rams. E qual foi a última vez que viu os Dodgers? Um par de anos atrás. Com seus amigos? No meu serviço, não se tem amigos. Eu sei o que é isso, garoto. Pode pensar que está sozinho, mas não é bom ir por esse mundo por si mesmo. Até qualquer hora, seu guarda. Ei, por que não me chama de Bumper? Tá
legal. Tchauzinho, Bumper. Tchau, Rudy. Cobrar? Ah, não seja bobo, guarda Morgan. Divertindo? Na minha terra, essa dança se chama espalhando sal. A dançarina usa sacos de sal em cada anca, com um furo em cada um, e tem que fazer um perfeito círculo branco em torno de si quando a dança acaba, sabe? Bem salgadinho, hein? Depois, o que acontece? Depois disso, minha irmã veste um avental e volta para a cozinha para servir os fregueses. Divirtam-se. Quanto você acha que ela custa? Não sei, não. E por que você não perguntou? That's not all. He gets mad at me. He takes a swing at me. So I had to thump him. You kill him? Mary gave me that. I know, I miss Mary. Well, with the kids grown up and gone. 30 years ago, I took Mary to a dance downtown at the old Marigold Hotel. Remember the old Marigold with the wood and the curtains and stuff? Sure, it's on my beat. Well, that was the night that we decided to get married. Once every year, usually on our anniversary, I'd take Mary down to the Marigold and we'd check in. And we usually stay in a little suite up there on the top floor. And it overlooked the lousiest view of the alley you ever saw, but I don't know, Mary liked it. I don't know, I liked Mary. I did. She was a great damn bumper. Yeah. Uma cruz mesmo. Uma cruz que eu terei de carregar. Ele me mantém na linha. Não topo você. Não sei por quê. Eu vim a esse... Let me place with you.
I know. Yeah? Yeah. 8 years ago, New Year's Eve at your house, I tried to jump on your wife. I was stoned, you were stoned, she was stoned. She hit me on the head with a stew pot and threw me out. Mary told me about that. We had a lot of laughs about it. No. She didn't tell you about it. That's what's been bothering you. I told you about it. Just now. Sabe por quê? Você é pior do que eu. Deus sabe que sou mais miserável que 10 homens. Aí você senta aqui e conta como pegou o matador de Millie Haskins. How you're gonna look so great when you quit the department. Yeah. Well, let me tell you something. E fica se gabando que vai deixar o departamento, hein? Bem, vou te dizer uma coisa. Não vai deixar o departamento. Não vai deixar. Não tem peito para isso. Não vai deixar todas essas bocas livres. As drogas. De descontos bobos. Esses caras pressionando sua cuca por nada. Por nada. Por nada. Mas Cruz está carregando sua consciência desde quando ele chegou no departamento. Porque ele adotou você, nunca saberei. Você não estaria vivo se não fosse o Cruz. Todo mundo dizendo: oi, Bumper. Alô, Bumper. Esses farrapos todos. É isso que você sempre quis. Esses vigaristas. E... Somebody else's wife. Piranhas desde que fossem de graça. Sorry. You're young. Everybody's so young. وديع نمشي. Assim ela vai ficar por aí anos. Oh, espere um pouquinho. Só que ele é um médico. Ele não sabe sobre o dia duro nem nosso presente generoso. Qual será este ano? O Senhor Maravilha chegou. Contou para o doutor. Não se preocupar. Eu não sei. What you do out on that street all day. Or what it's done to you. O que você quer ou o que pensa querer. Acho que nunca perguntei.
Acho que nem mesmo pensei em perguntar. Talvez Deus me perdoe, nem mesmo desejei saber. Pelo amor de Deus, ela ainda está acordada. Então não... Bem, fale comigo, droga, fale comigo. Acha que ela distingue seus passos dos meus? Elas são duas pessoas. Ah, vamos ver. Katie, o que acha do nome Rudy? A noite toda pensei num garoto que pode ser perfeito para nós. Ele é sozinho. E praticamente cuida de si mesmo. Mas é um menino bacana, é forte, corajoso. Não é enrolado por ninguém. Parece feito de encomenda para nós. Tem 13 ou 14 anos. O que eu pensava é que talvez amanhã a gente vá num voo mais tarde, sabe? E então eu trago ele aqui. Podemos jantar para você o conhecer. You know, I've never really felt whole since I lost my own boy. I don't, maybe you won't believe this, but when Billy was 4 years old, he could read and print. And he had this little kitten. He wrote me a Valentine's card. Tied it around the kitten's neck. And he said, "Dear Dad, I love you. Love, Billy Morgan." I won't believe it, but he was only 4 years old. Katie, eu gostaria de ter o Rudy para nós. Hold it down. Let's go out and make our streets safe for our citizens. Dismissed. Wait, hold on 1 minute. I'd like all of you guys to keep your eyeballs peeled for a daytime burglar in Five's area. He's got a habit of turning on the water valves in a house when he finishes with it. Why he does it, I don't know. But there's a woman on Pearl Street with a lot of soggy carpeting that promises to deliver it to the lieutenant personally if we don't nail the bird. So, guys, keep your eyes open. Ei, mano. Você tem onde almoçar hoje? Não, por quê? Pois então escolha o melhor, o mais caro lugar da cidade, onde não joguem os guardas pela porta fora. Não diga que vai pagar um almoço para mim. Já não é sem tempo, é o meu último dia. Onde quer comer?
Por que não vamos no Seymour? Oh, não. Nada na minha ronda. Olha, eu te encontro a 1 hora. Tem um lugar em Beverly Hills onde eu quero te levar. E você vai aguentar o tranco, mano? Sim, até lá eu estarei em forma. Enquanto isso, vou zanzar por aí e pensar que joia é não precisar vigiar nada a mais e nem ter de fazer nada a mais. Teve sorte, Charlie? Nada ainda, mas continuamos no caso. Oh, Charlie, eu espero que hoje... Eu sei, Bumper, eu sei. Até o fim do dia, alguma coisa pode acontecer. Cruz. Hã? Obrigado por arranjar as coisas. Se preocupar comigo e outras coisas. Eu sei que foi você que buzinou no ouvido do tenente e do Charlie. Em todos estes anos eu lidei com toda espécie de tipos que se possa imaginar. Mas nunca topei com um assassino como esse aí. E nunca toparei. Mas eu me sinto bem largando isso, sabendo que um cara como o Landry está soando sob acusação de homicídio de 1º grau. Arrei sua bandeira meio mastro. Ainda vai me ver por aí. Te vejo a um molho triste. More coffee. What's with the cat, pal? It's a baby. Hey, this is an eating place. Get him out of here. Hey, you officer, tell him to get that dirty cat out of here. I run over every cat I see. You're a little off your route this morning, aren't you? What does that mean? That means you don't belong here. You're just passing through, only not fast enough. Come on, get out. If I ever catch you running over a cat, I'll break your neck. Looks like it's working. You're like a new man already. You ever think why they call us pigs? More? No, no more. Thanks, Bumper. For now, then. How much do I owe you? Don't mention it. Come see us anytime. 1XL45. 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 Acknowledge. 1XL45. 1XL45. Go to corner 6th and Main, a possible DB. 1XL45, roger. Have you been manager of this hotel for a long time, Elmira? Yes, I have. Used to be quite a place, huh? Yes, it did. How do you know he jumped? He saw it happen. Anyone else see it? I don't know. Aren't you going to look at him? A minute. Do you have an electrician here? Not these days, not anymore. Well, you better call somebody. Those lines look hot to me. Why, it's Officer Grogan. And he didn't even register. Hey, Bumper, you just got a code 2 call. Go to headquarters right now. We'll handle this.
Lander's got a lawyer. He'll be writted out in another couple hours unless we can make a murder charge. Once he's out, Bumper, that idea is going to be tough to make. We still got a shot. We just got a hold of something good. You know her? Yeah. Her name's Phyllis Van or something. She used to be a pal of Millie Haskins. Well, they were pals on that last night. She and Millie left the round table together with the same guy. You know where she hangs out? No, her old man lives down in Long Beach somewhere. She goes down and spends time with him when things get slow. Willie Stiles. He used to be a boxer. Not a bad guy. Main Street Jim ought to be able to tell you where to find him. Okay, Bumper, this may be it. Hi, Officer Morgan. Garcia? É a senhorita Garcia? Sim. É ele? Não! Estou procurando Rudy Garcia. Ele está aqui? Não. Sabe onde está? Eu não sei. You his sister? Look, lady, that's a simple question. You don't have to go to jail to answer it. Do you know whether you're his sister or not? Oh, yeah. She is. Your name Slim? Yeah? Thank you. I went by the school. They said he wasn't there. You know where he is? What's he done? Nothing. I'm a young woman. I got a lousy job, the lousiest. Nobody should expect me to raise a kid brother. I even been turned down for welfare. If I was some swag cat, they'll give me all I wanted. He's in some kind of trouble, isn't he? No, I told you he's in no trouble. Quando ele voltar, diga a ele que o guarda Morgan gostaria de falar com ele. Morgan. Ele não vem pra casa desde ontem. Ah. Pra onde ele foi? Ele gosta de fugir de vez em quando. Like that, out all night and you don't know? He likes to run away now and then. Deviam tirar ele de você e dá-lo para uma família que saiba onde ele está e o que ele faz. Comigo tudo bem. Tem alguma coisa em mente? Eu tenho. E para você também, tudo bem? Sim, claro. Eu já esperava.
Puxa vida. Diga-me uma coisa. Quanto esses heróis cobraram? 7 mangos. Precisa pôr esse treco em mim? Não vou te machucar. Pensei que você fosse sabido. Mas foi apanhado. Paid way too much. I know you won't believe this, but it's the first time I ever bought them. Oh, sure. I don't know what they're supposed to cost. Didn't you ever do anything wrong? Just keep moving. What could I expect? How could I ever expect a cop to be a human being? Well, don't expect a human being to be a human being. Should have stayed home last night. You were at my place? Yeah. Great place, huh? What'd you think of my sister? Fine personality. How long you been dropping bennies? I tried a couple of times. I don't know why. How many tubes a day do you sniff? I ain't no gluehead. Makes guys crazy. I never sniffed pain either. Where'd you run away to last night? Some crummy movie. I was alone and I felt right and I wanted to see some people. The guys with the green shirt and the yellow shirt? I made them this morning when I came out of the movie. Black and white fever, kid. People do dumb things when they see a police car. Don't run on me because I don't want the exercise. You should have stuck to your shoe shine business. O que é que você tem aí, Bumper? Um sujeito que ia muito bem em seu negócio até que resolveu se meter em outro ramo. Fique sentado aí, hein? Não é nada grave. Só quero dar uma lição nele. Vou segurá-lo e fingir que faço uma ocorrência de delito. Você quer que eu fale com ele? Pode deixar, obrigado. Eu tomo conta disso. Que dia é a intimação dele? Já estou cheio de suas intimações. Terça-feira, Bumper. You know something? He let out one yelp. Just one. Gutsy kid. Beba isso. Sabia seu nome, hein? Ele. Provavelmente sabe tudo de você. Se é famoso ou sei lá. Você e sua irmã vão ter que voltar aqui na terça-feira e falar com um investigador que vai decidir se vai um CIS em você ou manda para o juiz. O que é CIS? Cana e surra? Conselho e soltura. E se for esta a primeira vez, é só o que vai acontecer. Senão vai te mandar para o tribunal. Qual o número do seu telefone? 555-3033.
Já me pegaram uma vez, porque eu fugi. Fique frio. Eles não vão te mandar para o juiz. Como é que sabe? Eles fazem o que eu mando. Você vai me deixar ir? Qual é o nome de sua irmã? Ela se chama Sara. Alô? Sara Garcia? Aqui é o guarda Morgan da Polícia de Los Angeles. Acabo de deter seu irmão por posse de drogas perigosas. Eu quero que venha até a delegacia para buscar o garoto, na esquina das ruas 1ª e Los Angeles. Senhorita Garcia, vai ter que vir aqui para buscar o garoto. E depois você e seu irmão terão que voltar aqui na terça-feira para falar com o investigador, que talvez possa ajudá-la com seus problemas. Se não vier buscá-lo, vou ter de mandá-lo para o juizado de menores e acho que não vai gostar disso. Moça, sou somente o guarda que o prendeu. E quero você aqui para pegá-lo em 15 minutos. Está entendendo? Yes, that'll be all right. Right. Ela não me quer, não é isso, Bumper? Your Uncle Jake's gonna pick you up. Finish your drink. Well, I gotta tell you something, Miles. I've already got one cross in my life. I don't need another. Kid's uncle is gonna pick him up. I informed his sister of the arrest. I gotta meet a guy downtown. I'm late. You take care of him, and I'll finish my report later. Sure, Bumper. I'll take care of it. Hey, Bumper, where are you going? Hit the streets. But you were really at my place. You were really looking for me. You really wanted to see me. I can't help you, kid. I don't have what you need. Damn you. Damn you. You're just a cop. Nothing but a lousy, stinking cop. Presentinho, hein? Deixe de ser curiosa. O que vai querer? Hoje, só café. Atenda essa solicitação, carro 848. Oi, Bumper. Oi, Charlie. Olha só o que pegamos, bem na nossa vizinhança. Quem é o cara? É Lawrence William Spangler. O Sr. Spangler matou uma mulher em Denver há 3 semanas. A mesma técnica que usou em Millie Haskins. Acabou de confessar. A coisa toda entornou para nós, Bumper. Nós pegamos o cara errado. Bumper, eu quero te agradecer por toda a ajuda com o Landry. Eu gostaria que ele fosse o homem certo. Bom, ainda nos veremos, não? Bumper! Bumper! You gotta help me, Bumper. You're the only one I can go to. Now, Arthur, I can't fold up any more money and stick it in your arm. Please, you gotta. You just gotta! Hey, Bumper.
Cruz, pelo amor de Deus, chama uma ambulância. Cruz. Pobre do Cruz. Ainda bem que você veio pra cá. Eu sei o que ele significava. Aqueles lindos olhos pretos de criança que eu gostava tanto. Ele gostava muito de todo mundo. Demais. Ele foi um homenzinho tolo. E parecia um padre me dando conselhos. Não devia ter medo de amar, ele me disse. Sua alma está em perigo se você não ama. Errado. Por quê? Que adianta um cara velho como eu saber sobre alma, ou o amor, ou Deus, ou verdade? Como ele falava, tudo que eu sei é do meu trabalho. Cassie, quero que vá para São Francisco essa noite. There's a lot that you can do there. There's nothing you can do here. Está bem. Eu vou. E vou ver o Rudy depois. Tratei isso o dia inteiro. Pensei muito nisso. Ainda temos muito para conversar, Cassie. Eu vou ver você no fim da semana em São Francisco. Bumper. Jamais. Bem, já tomou sua decisão, não é? Então é melhor voltar para sua ronda. Sabe, Bumper, eu vi uma coisa maluca que estava deixando a farda, deixando a ronda. É? É. E para onde eu iria? O que faria? Acontece que eu também não sei. Tome cuidado. Hein, Bumper? Vamos sim.
Hey, Bumper. One of these days you're gonna slay that dragon.